E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vamos falar sobre medo. Então, se você tem algum tipo de medo, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai resolver, você vai acabar com qualquer medo que você tenha. Aqui a gente vai falar como identificar o medo, por que você sente medo e como acabar de vez com o medo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo e fica comigo até o final, que aqui a gente vai acabar com todos os seus medos. Claro que isso vai depender de você também, né? Mas então vamos lá. O que seria o medo? O medo, ele é um mecanismo de defesa. Você precisa do medo para se defender. A gente precisava lá, na época que a gente vivia lá, nossos ancestrais viviam nas florestas, a gente precisava muito do medo. Só que hoje em dia a gente não vive mais na floresta. Hoje em dia a gente não passa mais por situações onde a gente precisa ficar muito atento com predadores e essas coisas. Não, a gente não passa mais por isso. Aqui a gente vai falar sobre esse medo que você cria aí na sua mente, esse medo que te atrapalha, esse medo que te impede de chegar onde você quer chegar. Porque assim, quanto mais medo você tiver, menor vai ser a chance de atingir o seu objetivo. O medo vai te afastar de onde você quer chegar. Então, independente de onde você quer chegar, seja qual for o seu objetivo, desde o mais simples até o mais complexo, se você tiver medo, esse medo ele vai te atrapalhar, ele vai te atrasar. Mas então, fica comigo aqui que a gente vai resolver esse medo. Para começar, por que o medo vai te atrapalhar? Quanto mais medo você tiver de alguma coisa, mais você vai puxar aquela coisa para si. É simples assim, quanto mais você teme algo, mais aquilo vai vir para você. O medo, na maioria das vezes, ele começa aí na sua imaginação. O medo seria o mau uso da imaginação, porque a nossa mente ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Ela pode criar tudo, ela pode imaginar tudo, ela não tem limites, ela não tem paredes. E quando essa imaginação, essa mente poderosa, ela é usada para imaginar coisas negativas, coisas que te dão medo, esse medo vai só crescer, esse medo vai só aumentar, porque você está usando sua imaginação para aumentar o seu medo. Você fica imaginando coisas do tipo, e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E isso não tem fim. Você fica nisso, e seu medo vai crescendo, porque você imagina milhares de possibilidades que podem acontecer, milhares de coisas. E o medo, ele pode ser criado aqui na vida real, ou ele pode ser criado na sua mente. Quando ele é criado na sua mente, você mesmo alimenta esse medo. É muito louco isso, porque você tem medo de alguma coisa, você passou a ter medo de alguma coisa, né? E assim que você começa a pensar e a imaginar coisas negativas, você está aumentando esse medo. Mas afinal, quando que você vai sentir medo? Em qual situação? Você vai sentir medo toda vez que você se concentrar em coisas que você não pode controlar e em coisas que você não pode nem influenciar. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de morrer, mas tem alguma chance de alguém controlar a morte? Tem alguma chance dela controlar qual dia que ela vai ou não vai morrer? Não tem. E quando essa pessoa fica prestando atenção nessas coisas, ela passa a sentir medo. Porque ela está focando em algo que não depende dela, ela não controla. É a mesma coisa que se você for conversar com alguém e você sentir medo da reação dessa pessoa. Talvez você vai dar uma notícia não muito agradável, aí você sente medo da reação da pessoa. Só que é algo também que você não pode controlar. Ou seja, é algo que você não deve focar, você não deve prestar atenção nenhuma em como a outra pessoa pode agir, porque não está sob seu controle. E é aí que as pessoas elas usam a mente para aumentar o medo. Porque se a pessoa tem medo de ir conversar com alguém e tem medo da reação dessa pessoa, ela já fica ali criando um diálogo na mente dela que fica imaginando o que essa pessoa vai falar, como que ela vai reagir. E ela fica imaginando milhares de possibilidades de como a outra pessoa pode reagir, sendo que ela não tem controle absolutamente nenhum sobre a reação da outra pessoa. Mas a partir do momento que você para e se pergunta o que nessa situação, o que eu posso controlar, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso me organizar melhor, o que eu posso fazer para conseguir mudar alguma coisa nessa situação. Porque igual, eu dei o exemplo da pessoa que vai conversar e tem medo da reação da outra pessoa. Essa pessoa, ela não pode controlar a reação da outra pessoa,
mas ela pode controlar, por exemplo, como que ela vai falar, como que ela vai se comportar. E isso vai influenciar na conversa. Aí o medo acaba, o medo praticamente vai embora, porque você tirou a sua atenção de como a outra pessoa pode reagir e está prestando atenção no que você pode fazer para melhorar aquela situação. Mas então vamos lá. Muitas pessoas têm medos devido a alguns comportamentos. E calma que eu já vou falar aqui alguns desses comportamentos, alguns irmãos do medo. Esses irmãos do medo são comportamentos que você tem, talvez você tenha, que andam lado a lado com o medo. Ou seja, assim que você começa a ter esses comportamentos, a chance de seu medo aumentar é muito grande. E assim que você sabe quais são esses comportamentos, basta você tirar eles da sua vida, que o medo também vai embora. Mas então vamos lá. Quais são esses irmãos do medo que andam ali lado a lado com o medo? O primeiro deles é a inércia. A inércia é você ficar parado, você não fazer nada, você ficar estagnado, você está de frente para uma situação, mas você não se movimenta, você não toma uma atitude. O segundo irmão do medo é a procrastinação. A procrastinação, ela literalmente vai matar todos os seus sonhos. Você vai ficar deixando as coisas para depois e não vai fazer o que precisa ser feito para conseguir alguma coisa. O terceiro medo é a desorganização. Junto com a desorganização já vem o quarto medo, que é a negatividade. Se você ver tudo que a gente está falando até agora, os quatro irmãos do medo até agora, todos têm a ver com coisas negativas. Então, tudo que tem de negativo na sua vida vai andar de mão dada com medo. Então, você precisa retirar isso tudo da sua vida. E ó, presta atenção aqui. A negatividade, as desculpas, as mentiras, a solidão, a incerteza e a reclamação. Todos esses são irmãos do medo. E se você for perceber, todos eles andam ali com a negatividade. Todos eles têm algo a ver com coisas negativas. Então você precisa identificar isso na sua vida e retirar. Assim que você retirar esses irmãos do medo, você vai estar praticamente eliminando o medo da sua vida. E lembre-se, como eu já falei, o medo ele é fruto do mau uso da imaginação. Toda vez que você usar a sua mente para pensar coisas negativas, para criar coisas negativas, você vai sentir medo. Então vamos lá, chegou a hora mais esperada, como acabar com o medo, como acabar aí com esses medos que te atrapalham. Você precisa saber que só tem uma forma de acabar com o medo, só uma, e é enfrentar. Exatamente, é difícil, talvez seja, mas é a única forma de acabar com o medo enfrentando a situação que te dá medo. Seja lá qual for o seu medo, qualquer que seja ele, a única forma que você vai conseguir superar esse medo é enfrentando, é ir lá e batendo de frente com o medo. Só que eu separei aqui dois tipos de medo, só dois tipos de medo. Tem o medo real e o medo imaginário. Calma que eu vou explicar. O medo imaginário. O medo imaginário seria uma pessoa que, por exemplo, tem o medo de andar de avião. Só que essa pessoa nunca andou de avião. Então ela tem um medo, ela alimentou aquilo ali tempo suficiente até aquilo virar um medo. E como que isso se instalou na mente dela? Talvez seja de ficar vendo acidentes na TV, acidentes de avião. Ela criou na mente dela que andar de avião é perigoso, que o avião pode cair a qualquer momento. E ela ficou alimentando isso. E quanto mais ela alimentou isso, mais o medo cresceu. Mais esse medo tomou conta dela. Ou seja, esse medo, ele é imaginário, ele não é real. Porque ele só está aí na sua mente. Ele só está na mente de quem criou. Porque essa pessoa nunca andou de avião. Ela nem sabe como é. E ela fica alimentando que o avião pode cair a qualquer momento. Entende? Aí, por outro lado, tem o medo real. Esse medo real seria, talvez você já tenha passado por alguma situação que tenha te causado algum trauma, algum medo muito grande ali. E a partir desse momento, depois desse trauma, você ficou alimentando isso na sua mente. Aí o medo cresceu. Ele é real, porque aconteceu alguma coisa que te causou esse medo, que te causou esse trauma. Só que a partir desse momento, você começou a alimentar esse medo na sua mente.
E como eu já falei, só tem uma forma de enfrentar esse medo, tanto o medo imaginário quanto o medo real. E a única forma de acabar com esse medo é enfrentando. O medo imaginário você vai ter que enfrentar na sua mente. Exatamente, porque você criou ele na sua cabeça. Então ele não está fora. Ele está em você, ele está na sua mente. Então você precisa acabar com ele lá na mente, lá onde ele foi criado. E também para te ajudar a acabar com esse medo imaginário, você pode ir lá e encarar a situação que te dá medo. No exemplo que a gente deu do avião, você pode ir lá, andar no avião e ver que não tem problema, que não é tão perigoso quanto você imaginava. Só que você só vai conseguir fazer isso se você acabar com o medo na sua imaginação primeiro. E por outro lado, acabar com o medo real. Primeiro, como eu já falei, você precisa acabar com ele na sua imaginação. Mas, Thiago, esse é o medo real, não é o medo imaginário. Sim, é o medo real. Mas o medo real, você imagina coisas que alimentam esse medo. Então, tem coisas ali na sua mente que também deixam esse medo maior do que ele realmente é. E aí você precisa enfrentar esse medo primeiro na sua mente e depois na realidade. Essa parte da realidade é muito importante. Você precisa ir lá e bater de frente mesmo, enfrentar, acabar com aquilo ali. Porque só assim você vai conseguir acabar com o medo. E a partir do momento que você vai enfrentar a situação, você talvez já tenha enfrentado o medo na sua mente, e agora é só enfrentar ali a situação. E se você for lá e não conseguir enfrentar, você fugir, as chances desse medo aumentar são muito grandes. É a mesma coisa de você ter medo de andar de avião e você ir lá e quando você chegar lá você corre, você foge. Ou seja, esse medo vai só crescendo, ele vai só aumentando. E alguma hora você vai ter que enfrentar esse medo. Então, eu estou dando exemplos aqui de coisas igual avião aí e tal, mas são diversos medos, são diversos medos. Tem pessoas que têm medo de errar, tem pessoas que têm medo de fracassar, tem pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas que têm medo de ficar velho, de perder o emprego, de perder algum ente querido, alguma pessoa importante. Então, são diversos medos. E essa metodologia que eu estou te passando aqui, esse método, ele serve para qualquer medo que você tiver aí, seja medo até dos mais bobos, medo do escuro, medo de insetos, você pode usar isso que eu estou te falando aqui, que vai funcionar muito bem. E agora, atenção aqui, presta atenção, vem comigo aqui. O medo, ele é uma praga, exatamente. Se você conviver com pessoas que têm medo, o medo dessas pessoas vai vir para você. Exatamente. Se você convive com pessoas que têm medo de tempestades, esse medo vai vir para você. De algum tempo convivendo com essa pessoa, você vai pegar esse medo para você. É claro que se você conviver ele talvez algum dia, não seja suficiente. Mas se você passar um bom tempo aí com essa pessoa que tem medo, ela vai te passar o medo. O medo ele é uma praga, ele se espalha com muita facilidade. Então cuidado com as pessoas que você deixa ficar à sua volta. Porque essas pessoas provavelmente têm medo, você também tem, é claro. Mas dependendo do medo dessas pessoas, o nível do medo delas, esse medo vai vir para você. E esse medo você pega ele principalmente de pessoas próximas. Porque as pessoas próximas, elas ficam mais tempo com você, mais tempo à sua volta. E o medo dessas pessoas, ele vai pegar em você. Presta muita atenção, toma muito cuidado com pessoas à sua volta. Porque se você convive com uma pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo, em algum momento esse medo vai passar para você. Porque essa pessoa, ela vai demonstrar esse medo ao longo de algumas situações. Esse medo vai passar para você, ela vai conseguir te influenciar em algum momento. É por isso que é tão importante você tomar cuidado com as pessoas que têm à sua volta, porque elas vão te passar o medo delas. E como eu já falei, você precisa tomar muito cuidado, você precisa saber exatamente quais são os seus medos e acabar com eles, porque quanto maior for o seu medo, mais distante você vai ficar do seu objetivo. Isso é princípio, não tem como mudar. Você quer ver como é que o medo contagia? Tinha uma criança ali de uns 3 aninhos mais ou menos, e essa criança, ela tinha muito medo. Ela tinha medo de praticamente tudo. Só que essa criança,
ela não tinha por que ter medo, porque ela nunca tinha passado por algum trauma, ela não tem ali a capacidade de usar muito bem a imaginação ainda. Só que essa criança tem muito medo, imagina aí. Essa criança tem muito medo. E sabe por que, que essa criança tem medo? Porque lá na gravidez, a mãe dessa criança, ela passou por muito medo. Ela passou por traumas, ela passou por uma gravidez turbulenta. E essa gravidez turbulenta gerou na criança um medo muito grande. Essa criança tem medo de praticamente tudo. Aí você vê que a criança, antes de nascer, ela pegou o medo da mãe. Então, se você acha que você não vai pegar o medo de uma pessoa que fica do seu lado, você está muito enganado, porque em algum momento esse medo ele vai te pegar, ele vai te contagiar. Então, muito cuidado com as pessoas que ficam à sua volta. Muito cuidado. E para você que ficou até aqui no vídeo, agora você sabe exatamente como enfrentar os seus medos. Não tem desculpa agora não. Você já conhece os irmãos do medo, que eu falei lá atrás. Você sabe como identificar o medo e como enfrentar, como acabar com qualquer medo. E agora que você sabe isso, não tem mais por que ficar adiando. Vai lá e enfrenta, bate de frente com o seu medo e acaba com ele. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. Lá eu posto muito conteúdo, lá eu posto conteúdo do meu dia a dia. Lá no Instagram é mais ao vivo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica lá e me segue no Instagram. Lá tem muito conteúdo. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Porque se você não se inscrever, o YouTube não vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e não vai te mandar mais vídeos como esse. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Eu espero ter conseguido contribuir para você de alguma forma. Eu sou o Thiago, muito obrigado por ter ficado até aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa, beleza? Porque tem muita gente que tem medo. Talvez não saiba, mas tem medo. E agora você pode ajudar. Então compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Vai lá. Até o próximo vídeo.